Boa noite, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela graça de estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Quero agradecer a presença de todos. Ontem à noite nós tivemos aqui o encontro dos homens. Graças a Deus tivemos uma participação muito boa e eu quero agradecer a presença da SAF, que serviu a nós aí um delicioso coquetel, e foi uma bênção. Nós tivemos aqui vários homens daqui, ouviram a palavra. Agora as mulheres vão cobrar dos homens, viu? O recado foi dado, O recado foi dado. Agora vocês vão perguntar para eles o que foi o recado e vocês vão cobrar deles, tá bom? Perguntam em casa o que foi o recado. E aí, estava aqui, de repente apareceu uma irmã, conosco ontem visitando, ela voltou aqui hoje de novo, irmã Deusa. Seja bem-vinda, amada. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Juninho, seja bem-vindo, junto com a sua namorada, seja bem-vinda. Estavam sentindo a sua falta aqui, dias que eu não te via por aqui, sempre é muito bom te ver aqui. Alguém mais? Ah, está aqui, nosso diácono, José, junto com a nossa irmã Vera, que são lá da vila. Domingo passado, o nosso irmão, é conhecido como jovem, Ele é o José, mas ninguém sabe. O jovem todo mundo conhece. É sogro do nosso irmão, que hoje, pela graça de Deus, Rodrigo e Verônica vão trazer aqui os filhos para serem batizados. E eu louvo a Deus por esta família, que Deus continue abençoando. E ontem, irmãos, vocês perderam. O Rodrigo ontem trouxe uma palavra aqui, já está ministrando a palavra do Senhor, E eu falei para ele que logo, logo ele vai estar assumindo até, quem sabe, aqui o púlpito da igreja, Glória a Deus por isso, irmãos. A gente fica feliz saber, que a igreja ela está amadurecendo e é justamente levantando líderes, homens e mulheres compromissados, com a obra do Senhor. Teremos aí também outras crianças, que serão batizadas logo após a ministração da Santa Ceia. Tem alguém mais nos visitando pela primeira vez? Se tiver, dá um sinal com a sua mão, nós queremos dar aqui as boas-vindas para vocês nessa noite. Do lado da irmã Nete. A sua nora, essa já é de casa, já, Está sempre conosco aqui. Mora em Paraupeba, mas sempre quando vem em Paraupebas, está aqui conosco. Seja bem-vinda, querida. Pai da Gisele? Sim, meu irmão Jorge, rapaz, meu amigo Jorge, meu cliente de todos os dias. O Jorge é cliente meu de todos os dias lá no supermercado. Ele não vai só uma vez, não, ele vai mais de uma vez lá. Nosso vizinho, e eu aceitou o nosso convite para estar hoje aqui no batismo da sua filha. Que já marcou umas 3 vezes, mas agora hoje deu certo, Gisele? E o Jorge veio aqui prestigiar, e eu fico feliz. Jorge, seja bem-vindo, tá bom, querido? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tamanho privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, esse lugar que foi consagrado ao culto ao Senhor. Te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues à tua casa, por todos aqueles que chegaram até aqui, por aqueles que estão conectados conosco também. Que o Senhor venha falar aos seus corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, verso 1 ao verso 6, para a nossa meditação nessa noite. Lembrando que domingo passado, nós tivemos aqui meditando sobre o convite que Jesus fez em Mateus 11, a partir do verso 28, quando Jesus disse: vinde a mim todos. Ele ali estava olhando para aquela multidão, olhando para aquelas cidades, e aí ele faz o convite. E agora nós vamos meditar nessa porção, como que devemos viver diante desse convite que nós recebemos do Senhor. Nós fomos convidados pelo Senhor, mas nós precisamos entender que ao aceitarmos esse convite, ao receber essa graça de participar e viver como convidado do Senhor para fazer parte do seu reino, nós vamos agora meditar nessa passagem, nesses 6 versículos. Primeiro,
o modo correto que nós devemos andar, atitudes corretas que nós devemos ter e a doutrina correta. Então, nós vamos ler esses 6 versículos para estarmos meditando nesses 3 pontos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo essa carta, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que é viva, que fala aos nossos corações, que edifica as nossas vidas. E eu te peço, Pai, tem misericórdia mais uma vez da minha vida e me usa, Senhor, como canal de bênção para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada através da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Os primeiros capítulos do livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a doutrina, com o que Cristo fez com a igreja, como que foi a ação de Deus através de Cristo. Ele chega ao ponto de dizer que nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. E agora nós encontramos aqui o modelo, um padrão daqueles que são de Cristo. Como que nós devemos viver? E a primeira coisa que ele fala aqui no versículo 1, ele diz: eu rogo-vos. Paulo aqui, ele faz um pedido, ele roga, e depois ele diz que ele estava preso, ele era um prisioneiro, mas ele declara que ele estava preso não porque ele tinha praticado algum mal. Ele diz aqui que ele estava preso por causa do Senhor. O Senhor. Se Paulo nunca tivesse encontrado o Senhor Jesus, se Jesus nunca tivesse se revelado a ele, e ele tivesse continuado nas práticas que ele praticava antes de encontrar Jesus, creio que Paulo nunca seria preso pelos romanos. Os judeus nunca iam perseguir Paulo, porque Paulo fazia justamente aquilo que era o contrário da palavra de Deus, o contrário dos ensinamentos de Cristo. Então, fazendo aquilo que era o contrário dos ensinamentos de Cristo, ele nunca ia ser preso. Na verdade, ele tinha autoridade para prender. A Bíblia diz que quando ele recebe autoridade e soldados para ir a Damasco, que foi o encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, ele estava indo justamente para prender os cristãos. E lá em Jerusalém ele já tinha feito algo terrível. Inclusive o Estevão, quando foi apedrejado, a Bíblia diz que Paulo estava ali, juntos com aqueles que o apedrejaram. E agora ele diz aqui que ele estava preso, mas ele diz: estou preso no Senhor. O que ele está dizendo? Que a sua prisão era porque ele tinha recebido o convite de Cristo. Ele tinha agora assumido um compromisso de ser um apóstolo, de ser um defensor do Evangelho. Ele agora não era mais o perseguidor, ele agora era um perseguido. Ele agora era aquele que levantou a bandeira para anunciar o Evangelho. E diante disso ele diz: eu rogo, eu prisioneiro. E o que ele roga? Ele diz: para que andeis de modo digno da vossa vocação. Olha, queridos, ele está dizendo aqui que nós fomos chamados, nós fomos convocados. E ele diz aqui
que diante desse chamado, há um modelo, há um padrão para aqueles que são chamados. Não podemos viver, ou não pode viver uma pessoa que é chamada por Cristo sem assumir esse padrão, esse modelo. Então, a primeira informação que nós temos aqui é que ele diz aqui que nós fomos chamados. Ninguém aqui está aqui simplesmente porque um dia decidiu, não, eu vou agora, eu quero agora. Não, há um chamado. E quem chama é o próprio Cristo. Quando ele fez aquele convite, quando ele convida, ele diz, todos vós. E para que ele convidou? Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Então, esse convite da graça, é que Paulo está dizendo aqui, que é um chamado. E esse chamado é justamente para viver agora um padrão, um modelo. E aí ele vai agora, a partir do verso 2, dizendo como que é esse modelo. Então, primeiro capítulo aqui, nós encontramos o modelo correto. Né? O modelo correto. E agora, a partir do verso 2, as atitudes corretas que nós devemos seguir. E aí ele fala aqui sobre humildade, mansidão, ser longânimo, suportar uns aos outros, e aí ele diz, em amor. Em amor. É fácil? Não. Não é fácil suportar em amor. Não é fácil ser humilde, porque nós temos uma tendência de sermos arrogantes. Mas, por termos sido chamados, porque Cristo nos chamou, é Ele que vai nos capacitar a praticar a sua palavra. Nenhum ser humano vai conseguir praticar a palavra se não for capacitado pelo próprio Cristo. Por isso que Paulo diz, vocês foram chamados. É esse chamado, essa convocação, justamente isso que vai fazer com que, entendendo os princípios, os valores de Cristo, é que nós vamos praticar esse chamado que ele está falando aqui a respeito da humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Queridos, esse chamado de Cristo aqui, quando ele diz aqui que nós devemos suportar uns aos outros, porque não é fácil. Não é fácil você suportar, você conviver no dia a dia, seja no trabalho, na família, na igreja, na sociedade. Sempre vamos ter conflitos, sempre nós vamos ter dificuldades. É por isso que ele está dizendo aqui, eu rogo a vocês. E aí no versículo 4 ele diz, esforçando-vos diligentemente. Tem que haver uma disposição, tem que haver uma dedicação. Por que nós devemos ter essa dedicação? Porque nós fomos chamados. Porque Cristo nos chamou para isso. Porque Cristo veio ao nosso encontro. E ao chamar, ele chama justamente para que haja agora um esforço, uma dedicação. E ele diz mais, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só o que ele está dizendo aqui, para que eu e você, nos tornando cada dia mais manso, longânimo, suportando, ele diz que nós vamos fazer o quê? Vai haver unidade. Vai haver paz. Não tem como haver unidade e haver paz sem praticarmos a palavra de Deus. Sem esse modelo que o próprio Cristo deixou para nós, se nós não tivermos essas atitudes corretas, não vai haver paz.
nem na nossa casa, nem no nosso convívio familiar, nem no convívio da igreja. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, e nós somos criados de jeitos diferentes. Então, para que haja essa paz, para que haja essa unidade, tem que haver uma dedicação, esse suportar uns aos outros. E esse suportar é em amor. E como é que eu vou amar? Como é que eu vou amar e vocês me amarem? É justamente diante do amor de Cristo. O amor que Cristo colocou nos nossos corações, Ele mesmo nos amou, é através desse amor. Então ele diz aqui que vai haver uma unidade. E essa unidade, ele diz que é do Espírito. Veja que não é sua capacidade. Veja que não é a minha capacidade, e nem desses irmãos. É do Espírito. O próprio Espírito de Deus, que é aquele que é o agente da paz, que é o próprio Deus, é que vai fazer com que haja unidade. Uma das coisas que traz alegria aos nossos corações é viver em paz. Irmãos, não tem coisa pior do que você chegar numa casa e encontrar conflitos, guerras no meio familiar. É algo terrível. Se você já teve essa experiência, eu já tive experiência como essa, de chegar em casa de pessoas amadas e de repente um conflito, uma disputa, grito. E nós que não somos acostumados com isso, é algo assim que traz uma tristeza muito grande. Aconteceu no meio da minha família. Eu visitar minha família e de repente chegar lá, encontrar irmãos em conflitos. Como dói a minha alma, como dói o meu coração. Ver irmãos que se amam em conflitos. E não tem como esses conflitos não ficar em evidência se nós não nos submetermos ao Espírito de Deus. Porque há um espírito do inferno, que o próprio Paulo escreve, no capítulo 2, que guia o homem e está sempre agindo para trazer os conflitos. É o espírito da desobediência que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, que leva o homem para viver em conflito, que tira a paz do lar, que tira a paz do casamento, que tira a paz do relacionamento entre irmãos. Mas aqui ele está dizendo que o Espírito de Deus é que vai trazer a unidade. Por isso que nós precisamos nos submeter, por isso que nós precisamos nos empenhar. Porque um homem cheio do Espírito de Deus, uma mulher cheia do Espírito de Deus, um pai cheio do Espírito de Deus, filho cheio do Espírito de Deus, não vai ter conflito, meu irmão. Os conflitos, eles acontecem quando não é o Espírito de Deus que está agindo, é o espírito da desobediência. Da desobediência. E ele diz aqui, na unidade, preservar essa unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, que é aquele que une, é aquele que pega pessoas tão diferentes e une esse vínculo da paz. Meu irmão, se você chegou hoje aqui e você está vivendo em guerra na sua casa, aqui está a palavra de Deus para falar para você se empenhar, para você se dedicar na submissão ao Espírito do Senhor. Porque na sua força, no seu intelecto, na sua capacidade, você vai continuar em confusão. E a partir do verso 4, queridos, agora nós encontramos aqui a doutrina correta. Nós encontramos primeiro, capítulo 1, nós encontramos o modelo correto. Verso 2 e verso 3, nós encontramos
atitudes corretas. E agora, a doutrina correta. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. A Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina bíblica. Essa é a doutrina da palavra de Deus. Se tiver mais do que a Trindade, não é a doutrina correta. A doutrina correta, ela nos leva a crer no Espírito Santo. Ela nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo. Ela nos leva a crer no Deus Pai, no Todo-Poderoso. Naquele que é o Criador de todas as coisas. Então, essa é a doutrina correta. É você crer. É você acreditar que Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo é aquele que intercede, é aquele que está em nós. E o Pai, o Deus eterno, é o Criador, junto à Trindade Santa. Essa é a doutrina correta. Se fora disso, é doutrina, mas não a correta. É doutrina, mas do homem, não bíblica. Então aqui, o apóstolo Paulo, por isso que ele diz, rogo-vos, porque Paulo, ele estava ali preso, por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, e ele sabia que tudo que ele pregou e tudo que ele ensinou, e que ele recebeu do próprio Cristo, só ia fazer sentido se nós colocássemos em prática. Se a igreja colocar em prática. Então veja, queridos, a igreja é uma sociedade, é chamada para viver um padrão, um modelo. E esse padrão é você viver justamente com esses princípios de humildade, mansidão, sendo longânimo, suportando uns aos outros em amor e esforçando diligentemente para que haja unidade. Para que sejamos os agentes da paz. Os agentes que unem a família. E não aquele que espalha, não aquele que divide. E quem é que vai ser o agente da paz? Aquele que tem o espírito da paz. Aqueles que têm o espírito da desobediência, o espírito da confusão, aonde ele chega, ele cria conflito. Tem pessoas que são assim. O clima está uma maravilha. Aí chega aquela pessoa, aí daqui a pouco começou um conflito, começou uma confusão. Pegou fogo. É aquela pessoa que tem o espírito da desobediência. Mas aquele que tem o espírito do Senhor, ele chega, a paz chega junto com ele. Porque ele é o agente da paz. E nós fomos chamados para sermos os agentes da paz. Esse foi o chamado de Cristo. Por isso que ele diz, fostes chamados. Fostes chamados. Você foi chamado, eu fui chamado para sermos esses agentes. Ao chegar na minha casa, ao chegar no meio da minha família, eu não tenho que levar conflitos. Eu tenho que abafar, eu tenho que desfazer os conflitos. E assim é você também, queridos. Você foi chamado para isso. Mas como é que você vai fazer? É sendo soberbo? Não, é sendo humilde. É com humildade. É jogando na cara? Não, é suportando. É suportando os defeitos uns dos outros. É se empenhando. E não esqueça, no Espírito. Na submissão do Espírito. Cheio do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz que o homem não deve se encher de vinho, mas encher do Espírito. Porque o vinho traz contenda, o Espírito, paz. Paz.
E como eu falei que é terrível você viver num lar cheio de conflitos, não tem coisa mais gostosa, feliz, alegre que você viver num lar onde tem paz. Você chegar numa casa e encontrar a família unida, filhos honrando os pais, pais ali sendo bênção na vida dos filhos, esposo e esposa se tratando como a Bíblia realmente nos orienta, o esposo amando a esposa sendo submissa, e essa família caminhando o caminhar de Deus, na dependência de Deus. Ah, queridos, não tem coisa mais gostosa do que isso. E eu creio que todos nós queremos isso para nós. Ninguém aqui é feliz nos conflitos. Eu creio que todos nós aqui desejamos ter um lar onde não tem conflitos, guerra, confusão, gritos. E nós não vamos conseguir se não nos submetermos ao Espírito Santo e crer na doutrina correta. Fora dessa doutrina, queridos, não tem como. Como é que o Espírito de Deus vai habitar na vida ou no lar aonde a doutrina é a doutrina errada? Os ensinamentos são ensinamentos antibíblicos. Não tem como. Então, tem que ter a doutrina correta. Crer no Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que fez o convite para nós, dizendo, vinde a mim, a mim. E o que é que ele diz? E aprendei de quem? De mim. Esse foi o convite. Aprendei de mim. E o apóstolo Paulo aqui dizendo, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu estou aqui preso por causa do Senhor, por causa do Evangelho, porque Ele foi a Cristo. E agora ele escreve dizendo, vocês foram chamados. E chamados para viver em paz. Ah, mas não vai ter conflito? Vai sim. É por isso que ele diz, suportando uns aos outros. Por que suportar? Porque eu vou ter conflitos. Mas eu vou, na dependência do Espírito, suportar. Olhando para as fraquezas do meu irmão, da minha irmã, da minha esposa, ela olhando para as minhas, e assim nós vamos suportando. Não em intriga, mas em amor. E só na dependência de Deus. Só na dependência de Deus. Então, queridos, está aí. A palavra de Deus, o modo correto, atitudes corretas e a doutrina correta. Essas doutrinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é justamente a palavra de Deus nos ensina. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esse modo digno, esse modelo que a palavra de Deus nos ensina. Não é o modelo que o mundo está vivendo. O modelo que, diante dos conflitos, em vez de suportar, não, vamos separar. Eu vou para um canto, você vai para outro. Nós vamos nos deixar porque eu não aguento mais esses conflitos. Não. Não é essa a orientação do Senhor. A orientação do Senhor é justamente, olhe para você. Seja humilde. Reconheça que você precisa tomar essas atitudes, ter humildade de reconhecer os seus erros, de perdoar, de pedir perdão, de lutar pelo vínculo dessa paz, na dependência de Deus, ter longânimo, caminhar juntos, orar juntos. E aí sim, nós vamos viver isso que Deus está dizendo aqui. Nós vamos orar e logo em seguida nós estaremos chamando nossos amados irmãos aqui na frente, que serão batizados nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Palavra essa que nos revela o modelo que nós devemos viver, praticando e crendo nas doutrinas e na doutrina correta. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo, que mesmo preso, escreveu essas palavras que hoje edificam nossas vidas, que hoje ensina a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.